Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, essa aula é direcionada para os alunos do segundo ano do ensino médio, do Colégio Afonso Freire, disciplina é Artes e... a gente vai trabalhar hoje com a apostila que eu enviei na semana passada para vocês a respeito do blues. O Blues e o Diabo, Encontro na Encruzilhada, de Felipe Citolin Nabal e Gerson Luiz Trombetta, que é uma galera... o Felipe, ele é professor de Direito e mestrando em História, pelo menos quando eles produziram esse texto, enquanto que o Gerson é doutor em Filosofia e professor também de Filosofia e de História, né? Na pós-graduação, mestrado, doutorado em História, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente vai começar, na verdade, a leitura a partir da página 2 dessa apostila de vocês, com o tópico 2, justamente sobre blues e elementos históricos. Eu deixei uma atividade para vocês fazerem, mas ao decorrer do texto, a gente vai acabando respondendo algumas dúvidas em relação às questões que foram passadas para vocês. Se eu não me engano, foram 10 questões, né? Então, mas enfim, a gente vai respondendo ao decorrer desse texto, dessa leitura, não é bem uma discussão, até mesmo porque, infelizmente, a gente não está pessoalmente para poder chegar e fazer discussão sobre esse texto, mas eu espero que vocês tenham lido. Caso não tenham lido, pelo menos preste atenção, ou pelo menos finjam que prestaram atenção, né? Quando for na prova, vocês leem. Enfim. Eu e o diabo estávamos andando lado a lado. Assim começa a segunda estrofe de Me and the Devil Blues, do mítico bluesman Robert Johnson. Robert Johnson, que a gente vai começar a trabalhar sobre ele assim um pouquinho depois, né? A relação do blues com o diabo remonta às suas origens. Antes mesmo do surgimento do blues, o jazz chegou a carregar esse rótulo. Tanto o blues quanto o jazz são estilos musicais predominantemente negros. Então, só com isso a gente já consegue ter uma ideia, dentro de uma sociedade que sempre foi extremamente racista, ainda mais pensando na segregação racial nos Estados Unidos, no processo de formação das sociedades, tanto estadunidense quanto americana em geral, né? A gente falando sobre todo o continente americano, a gente sabe que o processo de formação das nossas sociedades se baseou numa relação de escravidão. Consequentemente, tudo aquilo que era visto como vindo dessa população negra acabou sendo demonizada. Não é à toa que ainda hoje a gente tem, por exemplo, as religiões de matriz africana sendo muito ligadas... Meu cabelo está todo bagunçado, né? Sendo muito ligadas, sendo muito denominadas como religiões demoníacas, crenças demoníacas, né? Então, somente o catolicismo, o cristianismo seria uma religião ligada a Deus, enquanto que todo o resto, fora dessa órbita, é tida como religiões demoníacas. Então, para quem é do candomblé, quem é da Umbanda, quem enxerga essa simbologia de uma forma diferente, acaba sendo dita que são pessoas ligadas ao demônio. Ou nem precisa ir tão longe como a própria adoração que os católicos fazem às imagens, o culto às imagens, né? O santinho de São Jerônimo, Nossa Senhora Aparecida, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Os santos católicos, um exemplo, os protestantes, né, os evangélicos, de uma forma mais generalista, a gente falando deles, acabam demonizando a própria ideia do culto à imagem. Não é simplesmente chegar e dizer,
Na minha religião a gente não adora imagens, pois adoramos apenas a Deus. Não, não basta isso. O pessoal ainda fala que quem cultua imagem, na verdade, está cultuando o demônio. Uma visão completamente errada, né? Afinal de contas, eles basicamente cultuam a Deus, transformando os pastores evangélicos praticamente em representantes de Deus na Terra, quando na verdade, muito pelo contrário, é bem capaz de se enxergar muito mais o demônio nesses pastores do que um representante de Deus. Até mesmo porque quem inventou essa dualidade, esse antagonismo entre Deus e o diabo foram os próprios cristãos, como uma forma de querer punir a todos aqueles que não cultuam a sua religião. É só ver o que aconteceu aqui no Brasil, uma forma de dizimar a cultura indígena, a cultura africana, do povo africano negro escravizado que foi trazido para cá durante o período colonial, que por terem uma cultura diferente, por terem uma crença diferente, eram vistos como selvagens, eram vistos como pessoas sem cultura, sem alma, até mesmo, pelo simples fato deles terem um culto diferente. Aqueles que eles conseguiam catequizar eram salvos. Já os que eles não conseguiam transformar em cristãos eram vistos como selvagens, muitas vezes com alguns deles sendo mortos, atacados por conta disso. Então é uma lógica que acaba vindo muito de encontro a essa ideia de que essa denominação de estilos musicais predominantemente de origem negra acabam sendo demonizados. Então, na década de 1920, o jazz ele tomava conta das rádios norte-americanas com grande força. Era a época das chamadas big bands, que contavam com diversos instrumentos e eram conduzidas por maestros. Na década de 1930, chamada de a Era do Swing, era um jazz, uma música mais dançante, inclusive nos salões, né, que se via muitas pessoas negras reunidas nesses salões para dançar justamente o jazz. Então, mais um motivo para demonizar essa ideia. Como muito demonizaram, inclusive, é bom a gente fazer sempre essa comparação com o Brasil, demonizaram muito o samba, os salões de samba e tal, porque o samba é de origem negra. Não é à toa que uma forma de tentarem gourmetizar o samba, de tentarem levar o samba numa levada um pouco mais ligada às elites. Minha testa tá brilhando, Ave Maria, velho. A luz bem aqui na minha cara. Uma tentativa miseradores, uma tentativa de transformar o samba em algo mais palatável, em algo mais elitizado. Houve a criação da bossa nova. Então, com a bossa nova, eles poderiam tocar uma espécie de samba nas rádios. Até lá, o samba não poderia ser curtido, gostado, adorado por pessoas brancas, né? O jazz sofreu então algumas alterações, tornando-se menos clássico e passando a ser mais dançante. Os palcos e as capas dos discos eram tomados em sua maioria por artistas brancos como Al Jolson e Ben Goodman, e as composições de George Gershwin. Os álbuns, essas criações acabaram sendo adotados pelos músicos brancos da época, até mesmo porque a galera branca estava começando a gostar do ritmo musical. Só que eles só poderiam curtir aquilo, só poderiam consumir aquilo enquanto CDs não, porque não tinha época, enquanto vinis, para poder ouvir, comprar e levar para casa, ou ir em shows que estivessem tocando jazz, se fossem feitos, se fossem tocados, se fosse realizado por pessoas brancas, né? Então,
é por isso. Claro, pessoas brancas, músicos brancos, eles acabaram aprendendo o estilo musical, então foram se especializando nisso, então passaram a tocar. Só que a origem do jazz também é uma origem negra, de música negra, né? Alguns negros conseguiram romper o preconceito racial, destacando-se Duke Ellington e Bessie Smith. A introdução desse ritmo negro no cenário popular norte-americano, por evidente, não foi bem aceita. Claro, como sempre. Católicos, protestantes e conservadores, sempre andando lado a lado, a galera da Ku Klux Klan ali, doida, não demoraram a rotular aquele ritmo novo que levava os jovens a bater seus pés incessantemente e desejar dançar como o ritmo do diabo. Deveria ser todo mundo muito bem belo, recatado e do lar. Vocês lembram, né? Quem falou isso foi a esposa de Michel Temer, há uns 2 anos atrás. Todos devem ser belo, recatado e do lar. Tá? Vocês são? Espero que não. Na década de 1920 surgia paralelamente algo novo derivado dos descendentes de escravos do sul dos Estados Unidos, que iria ser influência importante para músicos nos próximos 90 anos: o blues. As condições precárias, as dificuldades financeiras e amorosas eram um mote predileto dos compositores de blues. Nas palavras do músico Leon Redbone, o blues nada é além de um homem bom sentindo-se mal. E aí a gente consegue ver uma relação muito forte entre o blues e a soul music. O soul deu origem ao blues. Soul music, significa música da alma. Então, o blues ele vai surgir a partir desses cânticos, a partir dessa cantoria que representava muito o tipo de sofrimento pelo qual eles passavam. Aqui fala, claro, sobre o sofrimento amoroso, né? Cadê? Me perdi. Dificuldades amorosas, sofrimento amoroso, mas muito também dificuldades financeiras e condições precárias, muito por conta desses homens negros escravizados. Foi um som predominantemente masculino. A gente vai ter nomes femininos dentro do blues já muitos anos depois, apesar de que naquela época tinha sim mulheres negras que faziam blues, mas esses cânticos, essas músicas compostas, feitas, tocadas por homens negros, surge a partir muito do sofrimento que eles passavam lá nos campos de algodão dos Estados Unidos. Então, uma forma de tentar se dissipar um pouco, tentar fugir um pouco desse sofrimento pelo qual eles passavam, da exploração da sua mão de obra, era através da música. Então, eles cantavam aquilo que saía da alma deles. Eles faziam essa soul music, né? O próprio nome blues traz uma ligação, inclusive alguns pesquisadores, algumas pessoas falam que a própria origem do nome blues, com a ideia de blue, azul, seria, existem 2 motivos, seria por conta da cor da noite, né? Que seria uma cor meio azulada, ao canto sob a luz da lua refletindo nos campos, acaba gerando uma cor meio azulada naqueles campos, como também alguns falam que é em relação à própria cor da pele, a pele negra, aqueles negros retintos, tão negros quanto a noite, novamente a questão da noite, tão negros quanto a noite, que quando a luz bate sobre eles, eles chegam a ficar com a cor azulada. E aí a gente vê até mesmo uma conotação já meio racista, já racista em relação a uma denominação que era dada à população negra, num tom pejorativo, que chamavam pessoas negras retintas como azulões. Azulão. Fulano é azulão. Porque é a ideia do negro retinto ele ter essa tonalidade quase que azulada
da cor de sua pele. Ao contrário do seu irmão jazz, o blues não necessitava de grandes bandas com vários instrumentos e composições intrincadas, cheias de misturas, cheias de coisas assim, né? Era algo mais simples. Bastava um cantor razoável, um violão e uma tristeza a ser compartilhada. Quase uma música sertaneja hoje em dia, né? Que, não, comparando assim, também não chega tanto. O blues era oriundo da África, feito por negros e para negros. Por esse motivo, mais do que ocorrera com o jazz, o blues se tornaria um ritmo associado com o diabo e o demônio, um reflexo do preconceito racial, social e ruptura cultural, inclusive religiosa também. Os músicos de blues não tentaram se separar desse conceito e em determinados momentos até mesmo o abraçaram. Eles aproveitaram que existia esse preconceito em relação à música que eles faziam e era uma forma também de afrontar contra essa população branca que rejeitava o tipo de som que eles produziam. Era tipo, quer dizer então que vocês estão chamando meu som como o som do diabo? Beleza, fiquem nessa. Vou continuar tocando para incomodar. Rolava dessas. Era uma forma deles afrontarem, uma forma deles continuarem com esse legado, com essa cultura deles, era justamente afrontando quem ia contra o que eles defendiam, o que eles tocavam, o que eles falavam, o que eles buscavam representar através da música, que fazia parte da cultura deles. Então, o cantor de blues Booker White, quando perguntado sobre as origens do ritmo, respondeu da seguinte forma: você queria saber de onde o blues veio? O blues veio de trás de uma mula. Agora você pode ouvir blues sentado na mesa enquanto come. Mas o início do blues é caminhando atrás de uma mula, nos tempos de escravidão. Qual era a ideia? Atrás de uma mula, professor? Como assim? Que parada doida é essa? Atrás de uma mula, porque se você está lá cultivando os campos de algodão, não somente na parte da colheita do algodão, mas no cultivo em geral. Quem é que carregava as carroças de arado, que arava a terra? Eram justamente as mulas, os bois. Então, lá no caso, muitos desses campos de algodão eram mulas que iam puxando esses arados, né? Enquanto que o negro, o homem negro escravizado, ele estava ali atrás desse arado, semeando ou controlando o próprio arado para poder seguir a linha reta assim. Enquanto isso acontecia, ele ia entoando seus cânticos, ele ia ali cantando, fazendo seus cantos de lamento, né? Alguns autores não consideram que a origem do blues se deu com a escravidão, já que o ritmo, como hoje é conhecido, não era o mesmo. Não era o mesmo cantado pelos escravos enquanto colhiam o algodão. Ocorre que é impossível dissociar, separar qualquer elemento da cultura afro-americana de suas raízes fixadas no terreno da escravidão. O blues é, indubitavelmente, não há dúvidas, um ritmo negro. E, portanto, para que possamos iniciar uma análise a seu respeito, é preciso que se comente brevemente sobre a vida dos negros que chegavam aos Estados Unidos como escravos e sua posterior libertação. Então, com isso a gente sabe que é impossível dissociar, é impossível separar a ideia do blues como sendo algo que não é de origem negra. Então, sim, o blues claro, ele passa por adaptações, ele passa por transformações. O blues hoje, ou na década de 50, na década de 80, vai ser diferente do blues que surgiu lá no final do século XIX. Final do século XIX, início do século XX. Né? Vai ser diferente? Vai. Afinal de contas, há novas tecnologias, há transformações que ocorrem ao longo do tempo, há adaptações necessárias ao longo do tempo. Há novas pessoas que pegam, que conhecem, mesmo pessoas negras, que conhecem ali e modificam alguma coisa para poder transformar em algo mais palatável também, para transformar em algo que possa ser escutado por mais e mais pessoas, né?
não é somente sobre histórias pessoais, mas trazendo algumas ideias mais generalistas também para que outras pessoas, ao escutarem, consigam chegar e se identificar com aquilo que está sendo tocado ali, né? No século XVII, as plantações do sul necessitavam de mão de obra. Lembrando que os Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos principalmente, defendia, o sul era agrícola, era muito mais voltado para a agricultura, enquanto que o norte das 13 colônias dos Estados Unidos era mais industrializado, tá? Todos se utilizavam da escravidão enquanto mão de obra. Só que o norte dos Estados Unidos acabou abolindo a ideia da escravidão muito mais cedo, porque o sul se utilizava dessa mão de obra escrava para trabalhar nos seus campos, aí principalmente nos campos de algodão, né? Então era difícil você se desvincular dessa ideia da escravidão nos campos, sabendo que você tem uma necessidade de uma mão de obra muito grande para campos gigantescos. E a galera não queria diminuir os lucros dela investindo numa mão de obra mais qualificada, numa mão de obra de trabalhadores livres, que eles precisassem pagar por isso, né? Então, no século XVII, as plantações do sul necessitavam de mão de obra, a qual não podia ser fornecida exclusivamente pelos trabalhadores brancos. Em 1661, a Virgínia legalizou a escravidão, sendo seguida em pouco tempo pelas demais colônias. Durante a Guerra da Independência, mais para o final do século XVIII, os estados do norte declararam a escravidão ilegal, mas os do sul não agiram da mesma forma. Mesmo quando o tráfico de escravos foi abolido oficialmente em 1807, a escravidão não terminou no sul. Mesma coisa que no Brasil rolou também, né? Chegando ao absurdo de serem criadas fazendas de reprodução, em que homens e mulheres saudáveis eram usados para a procriação de mais escravos. Somente 200 anos atrás. 200 anos atrás não é nada. Então, há 200 anos atrás, se criavam fazendas de procriação. Homens e mulheres negros eram colocados para com uma forma de obrigação transarem, para que engravidassem essas mulheres. Eram pessoas escolhidas a dedo, né? Porque homens negros com porte físico mais avantajado, com sinais de saúde intacta, mulheres negras também da mesma forma, porque eles precisavam gerar uma prole que fosse de crianças fortes e saudáveis, né? Para que elas, assim que atingissem uma determinada idade, já pudessem começar a trabalhar também, principalmente nesses campos de algodão. Então, era uma forma que eles buscavam dar continuidade à ideia da escravidão, né? Os escravos eram completamente privados de sua cultura, obrigados a abraçar o cristianismo, a se converter ao cristianismo. Os costumes dos brancos impedidos de cantar as suas músicas. Para se esquivarem da privação de sua música, os escravos utilizavam um recurso simples e eficaz, cantando canções de trabalho. Questão aí. Canções de trabalho. Enquanto laboravam nas plantações, quando trabalhavam nas plantações, um gritador, ou roller, dava um grito ritmado e longo, que era respondido por outro trabalhador em diversos lugares do campo. Isso se transformava em músicas coletivas, cantadas por todos os escravos. Alguns pesquisadores se recusam a reconhecer as canções de trabalho como um antepassado do blues, pela impossibilidade de se ter acesso às músicas originais, uma vez que estas nunca foram gravadas. Não tinham como ser gravadas, mas estavam lá escritas, né? A gente tem, pelo menos, esqueci a palavra agora. A gente tem registros, pronto.
Achei. Registros históricos escritos a respeito dessas músicas. Não sempre as letras delas, algumas vezes sim, mas que os próprios senhores desses escravos, os donos desses escravos, ou pesquisadores da época, chegavam e anotavam: hoje os escravos daqui da fazenda tal e tal estavam cantando, tal pessoa gritava, era um gritador, era um roller, que começava com a música, tipo, ele entonava o início de uma música que era repetida pelos demais escravos, demais habitantes, demais pessoas escravizadas que estavam nesse campo. Eles ou repetiam de forma melódica aquilo que o roller gritava, dizia, ou davam continuidade com outro trecho de uma música, né? Dessas canções que eles faziam. Com o fim da escravidão, o público branco se tornou interessado na música dos negros. Porém, esta chegava aos ouvidos dos brancos não através dos próprios negros, mas pelos nigger minstrels. Nigger minstrels. Esses personagens eram homens brancos que pintavam seus rostos de preto e se vestiam da mesma forma que os negros, em alguns momentos os representando com certa seriedade e, na grande maioria das vezes, de forma satírica e preconceituosa. O negro não refletia nesses espetáculos os horrores da escravidão, da pobreza e da fome. O Old Dark era um personagem simples, dançante e feliz, que ao mesmo tempo que distraía a audiência branca, deixava os espectadores com um sentimento de superioridade frente aos negros. Isso faz a gente lembrar de duas cenas que são criações de estereótipos da população negra muito fortes até hoje. Um é o personagem, outra questão, de Jim Crow. Jim Crow, que foi um personagem criado justamente nos Estados Unidos, que era uma forma satírica em relação aos negros. Foi um cara branco que se pintava de preto, vestia roupas que lembravam personagens, pessoas negras, e satirizava isso. Fazia trejeitos exagerados, satirizando, lembrando, mas transformando em algo irônico o que os negros, a forma que os negros agiam, a forma que os negros sofriam naquela época. Isso traz para algo um pouco mais recente aqui dentro da nossa cultura nacional, cultura brasileira, que é a imagem da nega maluca, que é muito feita no carnaval, que nada mais é do que uma imagem extremamente estereotipada, machista e sexista em relação às mulheres negras, que às vezes é representada inclusive por homens brancos que se pintam de negro, colocam uma peruca negra, de um cabelo black, botam vestidos de cores fortes, geralmente vermelha, seios fartos, bunda grande, meias pretas, né, presas na perna, algumas vezes um pouco mais cheias, um pouco mais corpulentas, para criar, e pintando a boca de vermelho com a boca grande, tratando dessa ideia de estereótipo em relação à mulher negra, sexualizando o corpo dela também, através desses trejeitos também exagerados, de samba, de balançar a bunda, de fazer isso, de se mostrar para as pessoas, que é uma forma de ironizar também a ideia do que é a população negra, e nesse caso, principalmente a mulher negra, né? Só que isso é uma violência racista que está sendo feita com essa população negra, que não se enxerga nessa imagem, que é uma imagem criada simplesmente para poder ironizar o ser negro. E aí quando se cria a imagem também do Old Dark, que é alguém como se estivesse mostrando que não,
a gente trata bem os negros aqui, os negros são felizes, eles gostam de trabalhar no campo, apagando silenciando toda a ideia do sofrimento pelo qual eles passam justamente eles passam justamente só um momento. Pronto, eu tive que paralisar aqui para ver um negócio aqui no computador que deu um erro. Então, essa forma de satirizar através dessa imagem do Old Dark é justamente para poder trazer, para poder demonstrar algo que não acontecia. Tipo, não, mas vocês estão vendo que os negros são pessoas felizes. Eles gostam de trabalhar aqui no campo. Eles gostam de ser explorados. Era basicamente isso que esse personagem do Old Dark, que era uma pessoa branca também, pintada de preto, que estava querendo passar para essas pessoas. E fazia com que os brancos se sentissem superiores com isso, né? O primeiro músico a ver possibilidades comerciais no blues foi o W.C. Handy, um regente de bandas branco. Ele foi a terceira pessoa em um inteirinho de poucos meses a publicar uma música com blues em seu título, que é uma famosa música chamada Memphis Blues. Memphis, que é a região onde houve uma demanda muito alta pela música do blues, do jazz, né? Memphis, Utah também, tanto que tem um time de basquete que se chama Utah Jazz, né? Memphis é o Memphis Grizzlies lá, mas também é uma região que tem um enfoque muito grande em relação a esse tipo de música, né? Da música negra. Naquela época o blues envolvia uma ampla gama de músicas, como as canções de trabalho, músicas românticas, baladas e também as conhecidas como Devil Songs. Devil que era justamente a ideia de demônio, né? De diabo. Devil Songs, mas nenhuma delas era o blues como conhecemos hoje, né? O blues que a gente conhece hoje é diferente do blues que se tocava naquela época, principalmente esse blues que se dizia que era feito por pessoas brancas. Samuel Charters afirma que foi nos condados no delta do Mississippi que o primeiro blues foi cantado. Isso se deu em algum momento da década de 1890, apesar de não ser possível afirmar com absoluta certeza quem inventou o blues ou onde. O blues eclodiu em diversos pontos ao mesmo tempo, representando uma verdadeira convulsão cultural, né? O que importa no presente estudo é marcar como foi a visão exterior desse ritmo, tocado em bares que se reportavam em suas letras ao diabo, ao sexo, à traição, situações de pobreza e desamparo, enquanto que a música gospel, tão rítmica e bela quanto o blues, se restringia às louvações religiosas, à aceitação do sofrimento humano e à aceitação da cultura branca, da predominância da cultura branca sobre a cultura negra. A música gospel ali cantada, tocada, entoada, inclusive nas igrejas que eram tidas como igrejas negras, era aquela música que aceitava a condição a qual eles eram colocados, relegados a segundo plano dentro de uma sociedade racista como a dos Estados Unidos naquela época. Os barracos onde os blues começou a se transformar de uma expressão pessoal em uma forma de entretenimento musical eram chamados de juke houses. Juke é uma palavra de origem africana e significa ímpio, desordeiro, demoníaco. Então, mais uma ideia sobre demonização. Quem deu como esse nome Juke House foi justamente a galera religiosa, que enxergava o blues, enxergava o jazz, enxergava essa música dançante naquela época como algo demoníaco, né? Então, o povo, ao invés de estar na igreja louvando ao Senhor, cantando e dançando ao som das nossas orquestras, dos nossos cantores gospels negros, tal, estão lá sapatilhando em alguma pista músicas do demônio. Então são casas ímpias, são casas de desordem, são casas demoníacas,
As Junk Houses. A igreja deu à comunidade negra um contexto onde se colocar um local onde todos podiam compartilhar suas alegrias e tristezas, além de criar lideranças dentro da comunidade. Então, as igrejas dentro dessas comunidades negras eram locais de conversão de ideias, era onde as pessoas negras poderiam se unir e, de certa forma, se proteger contra aquele mundo que estava lá fora, contra a branquitude, contra a violência racial que existia naquela época. Havia, porém, esse mundo paralelo de divertimento mundano, divertimento do mundo. Um mundo onde o blues era cantado. A música era considerada pecaminosa, ou música do diabo. As crianças sempre eram avisadas pelos seus pais para se manterem longe do blues. Fique longe do blues, menino, isso é coisa do demônio, do capeta, do diabo. A cantora de blues e gospel, Vernell Townsend, ela é cantora tanto do blues quanto de música gospel. Ela certa vez disse, eu ouço as pessoas ouvirem durante os anos, isso é música do diabo. E então eles me citam a Bíblia. Tipo, a Bíblia diz que essas reuniões, que essas coisas é coisa do diabo. Eles dizem, porque a Bíblia diz, faça sons alegres para o Senhor. Você sabe, eles te dão essa razão. Ela fala isso, mas não diz que tipo de sons alegres se deve fazer para o Senhor. O blues pode então ser tanto alegre quanto espiritual. Por que não? Como se pode ver, a visão diabólica do blues não é uma questão metafísica, espiritual, mas essencialmente cultural. Em um mundo pós-Primeira Guerra Mundial, ainda respirando ao longe o gás mostarda que vitimara milhares de soldados estadunidenses, inclusive, o blues era, em primeiro lugar, uma música que vinha dos negros, dos pobres e dos marginalizados, trazendo consigo um forte elemento de ruptura baseado em dois fatores. Primeiro, a elite branca que via os negros como inferiores, sem alma e desumanizados, inferiores, sem alma e desumanizados, se via frente a letras que expunham o dia a dia da pobreza, dois sentimentos feridos, feitas por negros e para negros, sem qualquer intenção de agradar os seus outrora senhores. É a população branca, é o povo branco sempre querendo manter o seu protagonismo dentro da sociedade. Então, nada que venha de outras pessoas que não pessoas brancas presta. Segundo eles, segundo esse pensamento, nada que venha de fora dessa sociedade elite, dessa sociedade de elite, elitizada, dessa sociedade de uma hierarquia social teoricamente superior, de uma hierarquia racial teoricamente superior, nada que viesse de fora disso prestava. Então, aquilo que vinha dos negros, dos latinos, dos indígenas, era algo que precisava ser extirpado, demonizado, não considerado. Então, se dizia que negro era sem alma, segundo como diz o próprio pastor Marco Feliciano, pastor e deputado federal aí Marco Feliciano, os africanos são seres sem alma. O continente africano é um continente amaldiçoado. Então, esse é um pensamento que era recorrente dentro da sociedade branca naquela época nos Estados Unidos, como ainda é, infelizmente, até hoje, por dentro de uma parte dessa sociedade conservadora e cristã. Então havia esses dois fatores, né, existentes. Pessoas trabalhadoras sendo maltratadas e abusadas, eu acredito que é dali que o blues vem. O blues vem dos negros, o blues vem das pessoas de cor. Em segundo lugar, o blues era um entretenimento mundano, carnal, um convite para os prazeres do corpo.
Você estava lá movimentando o seu corpo, se deixando dançar, se permitindo se divertir, se entreter, fugir um pouco do sofrimento, o qual você estava sendo empurrado cotidianamente, né? Então, fazia um contraponto à música que era destinada ao Senhor, que era dita música do Senhor. A Deus que deveria ser feita unicamente voltada para o campo espiritual e não para as ansiedades diárias. Para se exemplificar essa qualidade secular do blues, basta observar a primeira estrofe da música clássica. I just want to make love to you. Eu sou ruim em inglês, viu, gente? Do Muddy Waters. Eu não quero que você seja escrava, eu não quero que você trabalhe o dia todo, eu não quero que você seja sincera. Eu só quero fazer amor com você. Oh, que fofo. O blues representou então a ruptura dentro de uma sociedade religiosa, racista e oligárquica. Questão religiosa. O blues representou uma ruptura dentro de uma sociedade religiosa, racista e oligárquica, como a que existia naquela época. O blues não se sujeitava às restrições impostas, não trazia uma união de negros com brancos, mas uma separação da ordem vigente, uma tentativa de fugir daquilo que a parte da sociedade branca queria empurrar para todo mundo. Então os negros chegaram com a própria cultura deles, a própria religiosidade deles e falavam: olha, eu gosto disso e eu quero que isso seja respeitado aqui. Então, acabava separando essa ordem vigente, se afastando daquilo que eles diziam ser o ideal, que a branquitude dizia ser ideal para todo mundo. Então, separava, sim, era necessário essa separação. O blues, então, não era divino, simbólico, agregador. O blues era a música do diabo. Finalizando essa primeira parte da aula, a gente passa daqui a pouco para a próxima.